meu nobre futuro colega que está aí na sua preparação para o exame de ordem. Vou hoje falar um pouquinho sobre alguns temas importantes para a sua leitura sobre ética. Bom, na verdade, ética, o estatuto, código de ética, o regulamento da OAB é indispensável à sua leitura. Dá uma lida ali um pouquinho antes, no dia anterior, ou mesmo até no dia antes da prova, dá uma lida nos artigos, pois ali você mata boas partes das questões, já diminui ali aquela quantidade que você precisa acertar para ir para a segunda fase. Perfeito? Então tem alguns pontos que sempre aparecem e tem alguns pontos aí que chegaram algumas dúvidas. Então, ética, nós temos os atos privativos dos advogados. Para que o advogado, muitas vezes você pode estar realizando o exame de ordem. Claro, o exame de ordem, fazer direito, não passar no exame de ordem é a mesma coisa que não ter feito, né? Fica aquela sensação de vazio, nossa, não passei ainda no exame de ordem. Mas também pode ser muitos casos de exercer a profissão para um concurso público, né? Para magistratura, procuradorias, se exige a comprovação da atividade jurídica. Uma das comprovações de atividade jurídica é exercer a advocacia. Então, temos os atos privativos dos advogados. É através desses atos que você irá comprovar a atividade jurídica. Então, se exige, a comprovação de 5 atos, em geral, por ano, para que se comprove que exerceu efetivamente a advocacia. Quando fala 5 atos ou 5 ações, atos que o advogado tem. Então, ele pode fazer uma audiência, pode ser o protocolo de alguma ação, sem problema nenhum. Então, os atos privativos do advogado, nós temos em primeiro ponto a postulação. Então, em regra, está lá na Constituição, o advogado ele é essencial à administração da justiça. O que é em regra? Em regra, necessita-se que tenha um advogado para postular, para ir em juízo, interpor uma ação. Essa é a regra geral. Nós temos a capacidade postulatória de ajuizar uma ação no interesse do nosso cliente. Porém, existem algumas situações que a pessoa sozinha, sem auxílio de advogado, pode buscar a justiça. Quais situações seria? Por exemplo, juizados especiais cíveis. Poxa, eu comprei uma geladeira, a geladeira não está funcionando, paguei 2.000 na geladeira. Estou querendo reclamar, já pedi conserto, não consertaram, já fiz tudo que eu tinha que fazer, fui atrás, não deu certo. O que eu faço agora? Bom, você pode ir sozinho ou você pode contratar um advogado. É uma opção que a pessoa tem. Como o valor, então, é baixo, R$2.000, está fora do mínimo legal para que tenha um advogado interpondo ação, a pessoa pode buscar sozinho, ir lá na justiça, acionar a empresa para que repare, para que troque a geladeira, para que tome alguma providência. Perfeito? Outro, habeas corpus. Tá ok? Então, tem algumas situações que não vai necessitar do advogado, mas em regra, quem tem a capacidade postulatória são os advogados. Outro é a assessoria, consultoria e direção jurídica. Também é ato privativo dos advogados, tá ok? Então, um bacharel em direito pode prestar consultoria jurídica? Não. Consultoria jurídica é ato privativo do advogado. Também é ato privativo as vistas, assinaturas em atos ou contratos, que são constitutivos de empresa. Então, uma pessoa jurídica, uma associação, por exemplo, para que ela possa buscar ali o seu registro, toda a situação, a regulamentação, é necessário a assinatura ou visto de um advogado no seu ato constitutivo. Perfeito? Então, esses atos privativos, comprovando, então ele pode colocar, por exemplo, as cópias, do ato constitutivo daquela associação, comprovando é um ato que ele teve, uma situação que foi privativa do advogado. Pode também apresentar certidões de secretaria das ações que ele interpôs, as audiências, o que ele realizou, sem problema nenhum. Então, comprovando assim a atividade jurídica, para comprovar para fins, por exemplo, de concurso público. Perfeito? Outros pontos que são importantes também que podem aparecer aí na sua prova, um aparece sempre, direito dos advogados. Sempre. Então, tem que dominar os direitos dos advogados? Com certeza. É um artigo essencial de leitura. Lá estão, por exemplo, os direitos que o advogado tem de ir até cartório, pedir para ver um processo,
e o cartorário não pode impedir. Ele vai ter que me mostrar o processo. Eu tenho direito a vistas do processo. Posso fazer carga, tirar o processo e levar comigo? Posso. Cuidado, menos o de sigilo sem procuração. A regra é que eu posso ir até o cartório, solicitar a vista de um processo, quero dar uma olhadinha no processo tal, quero retirá-lo, sem procuração. Eu posso? Posso, a lei me permite. Porém, quando, por exemplo, uma das situações estiver sob sigilo, aí eu tenho que apresentar procuração. Então, casos de família que envolve menores correndo sobre um sigilo, acabou. Eu tenho que apresentar procuração para que eu possa ter acesso àquele processo. Aí sim eu posso ter vistas ao processo, posso retirar o processo, posso fazer cópias do processo. Perfeito? Então, o caso de sigilo, tá? Está sob segredo de justiça, toma cuidado. Daí eu não tenho que ter procuração. Agora, os demais que não estejam sob segredo de justiça, eu posso sim retirar, ter vistas, fazer cópias do processo, mesmo sem procuração. Aliás, o advogado ele tem direito, até mesmo com a urgência, por exemplo, fazer uma audiência ali de última hora, né? Eu fui contratada hoje, a pessoa chegou lá, olha, eu preciso, me encontrou no fórum, eu preciso de você, eu tenho uma audiência, eu não contratei advogado, eu não sabia que precisava de advogado. Então, uma questão urgente, eu posso atuar sem a procuração, juntando posteriormente. Perfeito? O sigilo também aparece com muita frequência. O que é o sigilo? É um direito-dever de nós advogados. Então, nós temos, né, o direito, por exemplo, direito dos advogados, de recusar a prestar testemunho em juízo sobre fato que tomamos conhecimento dentro desses atos privativos, na postulação, na consultoria jurídica. Então, eu posso recusar sob o sigilo profissional. E é um dever ao mesmo tempo. Eu devo resguardar esse sigilo profissional. Não posso sair divulgando, contando o que o meu cliente falou, o que ele fez, não posso em juízo, não posso usar informações contrárias. Até mesmo quando eu passo, por exemplo, depois de um tempo, posso advogar até mesmo contra uma empresa que eu fui advogada, pode ocorrer depois de um bom tempo, daqui uns 5, 6 anos, eu devo resguardar sigilo até de informações privilegiadas que eu tive. Então, é um dever ético de nós advogados, é resguardar o sigilo profissional. Perfeito? Bem como é um direito, por exemplo, já caiu diversas vezes falando sobre prestar testemunhos. Então, o que o advogado deveria fazer? O juiz me intimou para ir numa audiência, prestar testemunho. Eu posso fazer uma petição, olha, excelência, eu tive informações dos atos, dos fatos a serem inquiridos quando eu estava no trabalho, atuando como advogada. Portanto, com base aí, né, no estatuto, não poderia revelar nada, não posso prestar depoimentos. Ou simplesmente comparecer à audiência e falar, ó, estou sob sigilo profissional, me recuso a prestar depoimento. E o juiz terá que acatar. Perfeito? Os advogados também tomam cuidado quando tem conflitos de interesse entre os seus clientes. Ao mesmo tempo, eu sou advogada do réu e sou advogada de uma vítima em um processo criminal. Como assim? Não dá para atuar pelos dois, tá ok? Então, quando tem conflitos de interesse entre os clientes, mas eles já eram meu cliente. Tanto quem é o réu como a vítima, anteriormente eram meus clientes já no escritório. Aí eu vou ter que ter o meu bom senso, né, recusar um, então, falo, olha, não posso defender ou a vítima ou o réu, vou ter que daí decidir entre um dos dois, não posso atuar simultaneamente pelos dois e ainda resguardar sigilo também de todas as informações, perfeito? Então tem que ter bom senso, agir com ética neste momento. É o que daí termina o Código de Ética. Domicílio profissional também. Volta e meia aparece a questão de domicílio profissional. Você foi aprovado no exame de ordem. O que você vai fazer depois disso? Buscar a sua inscrição na OAB, claro. Então, tem toda lá a relação no artigo 8º do Estatuto. Sua capacidade civil, você demonstra, leva seu título de eleitor, você está em dia. Toda a documentação necessária, né? Apresenta seu diploma devidamente registrado, passei no exame de ordem, está aqui o certificado de aprovação, quero a minha inscrição na OAB. Aonde você vai requerer a sua inscrição? No seu domicílio profissional. As regras estão lá no artigo 10 do Estatuto. Onde é o seu domicílio profissional?
onde você almeja ter o seu escritório, começar a atuar como advogado. Na dúvida, o Estatuto estabelece que será o mesmo domicílio da pessoa física do advogado, quando não tiver uma certeza sobre o domicílio profissional. Perfeito! Escolhi então aqui a seccional do Paraná. Tem a minha inscrição principal na seccional do Paraná. Começo, a ficar muito boa na advocacia, ter muitos clientes e tal, e começo a atuar lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Eu interponho 10 ações lá no Rio de Janeiro, diferente. E agora? Preciso pedir a inscrição suplementar. Isto é, continuo tendo a minha inscrição principal, meu domicílio profissional, aqui no Paraná, mas eu passei a atuar também com uma frequência, intervenção lá no estado do Rio de Janeiro. Isso é, eu já protocolei, eu estou ali atuando em 10 ações diferentes. Então, quando ultrapassa 5 atos, tá? Já tenho mais de 5 ações que eu entrei lá na justiça, eu preciso pedir essa inscrição suplementar, perfeito? Menos que isso, não. Então, eu posso ter minha inscrição aqui, ter diversas ações no Paraná e ter uma ação lá em Santa Catarina, uma no Rio Grande, uma no Amazonas, uma no Amapá, sem problema nenhum. Tá? Eu tenho a liberdade de atuar como advogada em todo o território nacional. Essa é a liberdade que me garante. Porém, quando ultrapassa um número de 5, eu vou ter que pedir inscrições suplementares nas seccionais onde estou atuando. No Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, aonde eu vou atuando, perfeito? E se eu quiser mudar o meu domicílio profissional? Aí eu peço a transferência. Se eu casei, meu marido passou em um concurso público e a gente vai ter que ir lá para Pernambuco. Eu tô aqui no Paraná. Poxa, agora eu vou ter que mudar para lá, vou mudar todo o meu escritório, toda a sistemática, vou buscar um emprego. Perfeito. Então eu posso pedir a transferência lá para Pernambuco, porque eu vou começar a atuar lá. Eu vou ter meu escritório lá, eu vou viver lá, lá será o meu domicílio profissional. Então eu peço a transferência da minha inscrição para a seccional de Pernambuco, perfeito? Então esses são os principais pontos para ir você estudando, se preparando para o seu exame de ordem, mas claro, não deixe de ler, leia com atenção direitos dos advogados, cai muito, tem exames que às vezes eles pedem mais de uma questão, pede 2 questões sobre os direitos dos advogados. Também é importante conhecer as infrações, também cai muito as infrações. A dica, decore o que é suspensão e o que é exclusão. Então, quais são as infrações que serão puníveis com as sanções de exclusão e de suspensão? O restante cai tudo na censura, perfeito? Porque eles são menores, a suspensão e a exclusão. Então, pelo menos você já mata as questões. E não deixe de ler tanto o estatuto, como o regulamento, como o código de ética. Aí são as questões que você pode garantir, gabaritar tranquilamente, porque vem sendo cobrado somente o texto de lei. Então coloca aquele probleminha que você resolve facilmente com o texto da lei. Perfeito? Então, bons estudos aí para você. Estude ética, não deixe de lado, porque são questões ali que você garante, já diminui aquela quantidade necessária para a sua segunda fase e alcançar a tão sonhada carteirinha da OAB. Perfeito? Nos vemos numa próxima. Até mais!